Passamos à seguinte e última comunicação deste primeiro painel. Manuel David Maceno é professor adjunto no Instituto Politécnico de Beja desde 1999, onde também integra as coordenações do Laboratório Binete e do mestrado em Engenharia de Segurança Informática. É ainda o encarregado de proteção de dados do IP Beja. Adicionalmente, é investigador no Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Integra o Grupo de Trabalho de Direito Digital da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e é consultor jurídico independente em projetos Horizonte 2020. Além de integrar os conselhos editoriais de revistas especializadas de Portugal, Brasil, Reino Unido, Itália e Ucrânia. Embora haja sido selecionado num concurso de provas públicas para professor adjunto de Direito Empresarial e tenha começado por interessar-se pela regulação do comércio eletrónico, nos últimos anos tem estado focado em questões de cibersegurança e proteção de dados nas suas diversas dimensões. Caro Maceno, faz favor. Obrigado. Bem, para além das vénias todas, para o Presidente, para o Rui, para o Rogério, aliás, é preciso dizer, agora que o Rui disse, que naquele grupo de trabalho, então, no Oscar Monteiro Torres, Direção-Geral de Política de Justiça, conhecermos pessoalmente, digo ao Rui, pá, está uns gajos, pá, assim, fixos, para podemos fazer uma coisa. O Rui vinha com o gajo todo do doutoramento em cripto. Vamos fazer uma coisa. E passo o contacto do Rogério ao Rui. E em vez para o Rui vir cá fazer assim uma palestra. E essa palestra, que nunca chegou a existir, foi assim o embrião do SimSIC. Foi aquilo que cresceu assim das coisas. Dizer também como verão, que o Rui estava ali nos últimos dias e com um certo déficit de inspiração para a comunicação, viu-me fazer os slides todos e disse, espera aí, esta ideia é boazinha. E claro que a tua apresentação está muito melhor que a minha, mas visto a sequência de slides antes de teres feito. Isto não é uma questão, assim não entra com plágio, mas tem que ver com inspiração criativa. Aliás, tudo é reelaboração. Aliás. Mas só uma coisa importante, ou duas coisas importantes que Pedro Verdelho disse. No último sábado, está aqui o Vítor Agostinho, estamos na mesma mesa, também nessa mesa teve cá ontem o João Massano, a Fábia, e arrisquei dizer que em Portugal a produção de fake news está tipificada, artigo 68 de cibercrime, pela redação que se afasta claramente do tipo falsificação do Código Penal e também se afasta alargando, aproximando-se da fronteira quase da norma penal em branco da Convenção de Budapeste. Quer dizer, nós, e antes de mais o nós, não é tão estático, mas pensando no Pedro, empurraram aquilo para lá do limite de Budapeste. Consequência disso, os outros quase nenhum têm, ou não tinha previsão típica com malhas onde coubessem as fake news. Nós temos. E eu disse isso no sábado, olharam para mim de maneira estranha, é bom ver que Pedro corroborou. Estamos no bom caminho. A sua questão da probatória, claramente, proteção de dados. Claro que sim. Esse é um grande limite. Aliás, fizemos uma coisa há uns 3 anos no SEG, onde eu tive a oportunidade de dizer o que achava. Também, isto está em vídeo, está disponível. Mas também, aí com o João Massano em novembro, final de outubro. E também está em vídeo. Houve uma ação, onde o Rogério, vocês também tiveram, aliás, na ordem dos contabilistas, tiveram que, entretanto, ir, e eu voltei ao tema. Isto também, e a Ordem dos Advogados também pôs online todas as conferências. Conferências, aulas, de formação para advogados, eu convido-os a ver, não só a minha, mas também as comunicações dos 2 ilustres juristas que estão na mesa.
Bom, eu preciso é de pensar e vou andar o mais depressa que seja humanamente possível, sobretudo porque eu posso remeter por todos os conteúdos que estão disponíveis na Academia.edu. Procurei identificar um padrão das minhas participações intermitentes no SINSIC. E o padrão tem que ver com metadados. Não exatamente com dados pessoais, de forma direta, mas com metadados. E o primeiro, ver isto aqui como modo assim como se faziam as coisas, isto é 19 de maio de 2010, vínhamos do tal grupo de trabalho da lei do cibercrime, onde ainda bem, para todos os efeitos, a lei 32 de 2008 foi preservada, ainda que tivesse criado muitas perplexidades nos seus magistrados judiciais, porque as decisões não foram coerentes e consistentes, mas foi preservada, e isto veio, sobretudo, isso é maio, 2 meses antes, o Tribunal Constitucional Alemão tinha considerado a lei, as alterações à Lei de Telecomunicações, transpondo a diretiva de 2006 sobre conservação de dados de tráfego, inconstitucional. No ano anterior, tinha acontecido com o Tribunal Constitucional da Roménia, mas a Roménia não é a Alemanha. E a diretiva de 2008 começou a entrar em plano inclinado, descendente. Depois, voltei ao local do crime. É que também um mês antes, neste caso um mês antes, a Comissão Europeia e também a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, na altura o Peter Hustings, tinham posto cá fora relatórios considerando que este acesso, que estamos com os dados pessoais e o acesso à prova, neste caso, acesso a dados de tráfego, quem ligou para quem, ou onde navegou e onde é que chegou, quando, e com localização com dispositivos móveis, a Comissão Europeia põe cá fora um relatório do mais fraquinho que se pode dizer. Inclusive as organizações europeias de representação dos polícias dizem que isto não serve para coisa nenhuma. Porquê? Porque os autênticos criminosos passaram a usar telemóveis descartáveis. Era possível controlar, mas não o tráfico de drogas, não o terrorismo, porque compram usam uma vez, deita fora, acabou. E aqui também o Tribunal de Justiça, uns meses antes, a propósito de dados relacionados com apoios financeiros da PAC, da Política Agrícola Comum, tinha já concluído que conservar dados por tempo indeterminado, mesmo dados de execução financeira, era desproporcionadamente atentatório à privacidade. E é bom que se pense também que com o Tratado de Lisboa, 2007, entrou em vigor em 2009, a proteção de dados foi plenamente constitucionalizada a nível europeu, quer no Tratado de Funcionamento, quer na Carta de Direitos Fundamentais, que foi incorporada com o mesmo valor no sistema constitucional da União Europeia. E aqui, ver o que é que se faz, se isto ainda dá. Claro dizer que em Portugal eu defendi que a solução tinha sido suficientemente prudente, não era aquela que o Pedro e o Rogério queriam, mas era suficientemente prudente para não levantar problemas de compatibilidade com a Constituição em termos de proporcionalidade na compressão de direitos de liberdade. Eu pensei inicialmente que esta comunicação, em finais de maio de 2013, estava fora, mas não está. É porque, diferentemente desta mesa, na altura só senhoras, quando foi enunciada a estratégia europeia de cibersegurança, sim, porque as comissárias europeias mais
alta representante para relações externas, coincidência, senhoras, neste caso era a baronessa. Quando chega a proposta que é hoje a diretiva NIS, cuja lei também saiu em Portugal, a transposição em agosto, e o Rui não disse, mas na Summer School propõe-se uma formação sobre os novos requisitos de segurança e de resposta a incidentes de segurança, uma formação de um dia só sobre a transposição da diretiva NIS e a responsabilidade, dizer que a questão dos dados e dos direitos fundamentais ligados aos dados e aos metadados já estão na estratégia de cibersegurança de 2013. E isto, a casa caiu a 8 de abril de 2014. Neste SimSIC, eu recordo a cara de quase terror do Carlos Cabreiro. E agora? Isto vai acabar? Deixamos de ter acesso? Isto não vale? A diretiva não vale nada? A diretiva 2006 caiu, efetivamente caiu. É preciso perceber que inicialmente a diretiva sai pelos atentados de Madrid e depois de Londres, que ainda são as ondas de choque do 11 de setembro, mas na primavera de 2014 o que soava era já o Sr. Snowden. Ou seja, a sociedade entendeu que se havia, por via securitária, ultrapassado os limites do tolerável. E o levar a sério o Tratado de Lisboa conduziu quase uma revolução em abril e maio, quer dizer, para os poderes de controle públicos com este acórdão Star Rights Island e depois com o Google Spain a 13 de maio. Ou seja, controle quer dos poderes públicos, quer dos poderes privados. E mais que isso, o Tribunal de Justiça disse, porque já estava na altura em andamento o processo legislativo, desde o ano anterior, sobre o que é hoje o RGPD, o Regime de Proteção de Dados, não precisa disso. Se os políticos não se conseguirem entender, nós, jurisprudencialmente, releremos as diretivas e obteremos soluções socialmente aceitáveis. Isso levou também que empurrasse. Que é o que fazer. E defendi eu, na altura, que por termos uma lei, quer a lei do cibercrime, quer a lei da retenção, suficientemente moderadas, Portugal não precisava de fazer nada. Como continua a não fazer nada. Tanto que Carlos Cabreiro et ali podiam descansar. Bem, ciberterrorismo. O que é há aqui de novo? Não a 2016, mas a 2015, a 28 de abril de 2015. Quando a Comissão Juncker, já na sequência dos atentados do Charlie Hebdo em janeiro, põe cá fora o Programa de Segurança da União Europeia. Qual é a referência? Quase página a página, Digital Rights Ireland. Dizer, os fins não justificam os meios. Se nós passarmos a agir como Estados totalitários controlando os cidadãos, significa que perdemos. Ou seja, o essencial na Europa são os valores. Não são os euros, nem sequer é a defesa, são os direitos fundamentais. E isso é dito explicitamente, reiteradamente, na estratégia da União Europeia. Mesmo, o que aconteceu mesmo depois dos novos atentados de Paris, no outono de 2015, que depois desencadearam um avanço de todos os pacotes legislativos que temos hoje, inclusive do RGPD, mais a diretiva da proteção de dados no sistema criminal, que está por transpor, mais a diretiva dos PNR, que já foi transposta, e tudo desta altura. Mas mesmo assim continua a dizer, nós temos que salvaguardar
os direitos fundamentais. Quer dizer que as polícias e o Ministério Público deverão ser o mais eficazes possível dentro do limite dos direitos fundamentais da proteção de dados. Se não conseguirem ter resultados, paciência, os direitos fundamentais, nomeadamente à privacidade, não são negociáveis. E isso é, aliás, eu estou a ser completamente conservador, porque isto é o consenso do governo português, tribunais superiores portugueses, tribunais superiores da União Europeia e do Conselho da Europa, Comissão Europeia. Bom, mais, o Pedro falou na cifragem. Não gosto da encriptação porque isso é um anglicismo. Cifragem. Também, em maio de 2016, houve a conferência ENISA-Europol em Haia, onde, no último dia, eu tive a oportunidade de participar, tive um workshop sobre anonimato, com um colega do Brasil, mas, no último dia, a Europol e a ENISA, assim, uma declaração conjunta dizendo: nós não defendemos uma cifragem fraca, uma cifragem com vias de acesso por parte das polícias, porque as consequências ainda serão piores. Quer dizer, é a própria Europol, são as próprias Europol e a ENISA, a Agência Europeia para a Segurança da Rede de Informação, a defender tecnologias fortes, sem entradas traseiras, no que toca à cifragem dos dados. Quer dizer, estou completamente conservador. E aqui também, que chegamos ao fim, é que neste momento, depois a coisa mudou, disse Digital Rights Ireland, abril de 2014, mas tivemos um problema. Dezembro de 2016. Um outro acórdão do Tribunal de Justiça, Tele2 Sveriges, que é uma empresa de telecomunicações sueca, que depois de sair o acórdão de 2014, deixou de fazer a retenção de dados, apesar da lei sueca se manter em vigor. E o que o Tribunal de Justiça diz é que não é compatível, nem sequer com a Diretiva 2002 sobre segurança e privacidade nas comunicações eletrónicas, inclusive após o upgrade de 2009, não é possível conservar dados para utilizações eventuais, quer dizer, para além do que diz a lei do cibercrime, para simplificar muito. A lei do cibercrime, tudo bem. Budapeste, tudo bem. O que corresponde a haver pools de dados que depois permitam. O Pedro também tinha a última linha, salver Big Data, que permitam a inclusão, fazer entrar dentro das bases algoritmos de Big Data para até chegar às analíticas preditivas e fazer correlações. Isso não dá. Aliás, eu vou dizer, é muito arriscado, mas eu tenho um grau, não de certeza, mas tenho a percepção que quando a diretiva PNR chegar ao Tribunal de Justiça, e sem dúvida vai chegar, a diretiva PNR cai. A diretiva PNR cai porque isto tem a ver com dados dos passageiros dos voos internacionais. Saber quem é que chegou a um aeroporto ou sair de um aeroporto em determinado dia, em determinada hora. Para permitir que, por exemplo, 4 meses depois se consiga determinar que o fulano A e o fulano B coincidiram durante 14 minutos num determinado aeroporto. Que isso não passa no filtro Digital Rights Ireland, já não passa no filtro Tele2 Sveriges. Aliás, no Conselho de Ministros de Justiça, Justiça Interna da União Europeia, logo a seguir, um item, inclusive da ata, diz: atenção, temos de fazer alguma coisa contra isto porque não dá. E aqui continuamos com metadados. Quem estava, onde, quando poder ter encontrado. E depois encontra uma coisa extra.
É que hoje a coisa não é relevante, e isso diz nos fundamentos da sentença, não é tanto relevante saber o que alguém disse. É que, através de algoritmos de Big Data, consegue-se saber muito mais sobre alguém do que com os dados. É que se for uma escuta telefónica, basta haver uma cifra, por exemplo, eu vou imaginar uma coisa nova que nunca ninguém fez, a falar de fruta. Maçãs, laranjas e umas coisas. Se alguém a falar de fruta, nada. Mas saber que fulano, quem ligou, onde estava, etc., e quem é que estava junto, por exemplo, haver 2 telemóveis que estão em permanência ligados. Saber se durante a noite 2 telemóveis estavam a uma distância, durante 6 horas, estavam a uma distância de 5 metros, sem se mexerem, podemos pensar que essas pessoas estavam, sei lá, a tratar da higiene mútua. Nem é preciso saber mais nada. É só geolocalização. Isto é um exemplo um bocado ridículo, mas completamente. Ou saber se deslocavam na mesma direção. Sim, porque uma pergunta, e com isso vou terminar. Porque eu também falei da questão da nova lei relativamente ao SIS, à posição do Tribunal Constitucional, isto do ano passado. E podem recuperar informação. Uma pergunta: há aqui alguém presente que não tenha um smartphone consigo? Obrigado. Há alguém que não durma com o smartphone a menos de 2 metros? Não está vendo? 3 metros. Não, tem a ver. Estou a pensar exclusivamente na monitorização através de metadados aparentemente inocentes, mas permitem depois fazer inferências muito detalhadas. Aliás, isso o Tribunal de Justiça dilo expressamente. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, colega Maceno. De acordo com o programa, era suposto já estarmos no segundo painel.